Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Raul Agostino e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. A primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a graça nisso? É que função afim e função do primeiro grau são praticamente a mesma coisa. São? Bom, pelo menos a parte do estar afim de alguém eu não preciso explicar, né? Vamos entender primeiro a diferença entre esses termos? Função afim é toda função da forma y igual a x mais b. Mas dependendo dos valores desse a e desse b, ela pode ter também outras denominações. Melhor fazer um esquema. Se o a é diferente de zero, a função é chamada de função do primeiro grau, porque isso vai preservar a variável x elevado a 1, está aí o sentido. Se além disso o b for zero, essa função é chamada de função linear. Bom, se o a for igual a zero, a função que sobra vai ter só o número b. Nesse caso, essa função é chamada de função constante. Vamos colocar uns números aqui, senão fica muito chato estudar assim. A primeira função é a função y igual a 2x, é uma função que corta o eixo y no zero, e a velocidade, a taxa de variação, coeficiente angular, é 2, ela cresce de 2 em 2. O segundo exemplo é a função y igual a 2x mais 1. Dessa vez ela corta o eixo y no 1, porque quando você fizer x igual a 0, é 1 que você vai encontrar. Ela também cresce de 2 em 2. Pessoal, esta função é uma função afim e é uma função do primeiro grau. Ora, 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 o meme se refere exatamente a funções desse tipo. A terceira função, a função y igual a 3, como eu falei anteriormente, é uma função constante na altura 3. Ela corta o eixo y no 3. Para todo valor de x, a resposta vai ser sempre 3. Coloquei as três aqui ao mesmo tempo para dar vida àquele esquema que a gente tinha feito antes. Você tem a primeira função que ela é afim, do primeiro grau e linear. A segunda é afim e do primeiro grau. E a terceira é afim e constante. Repara que todas essas funções têm uma mesma característica. O gráfico delas é uma reta. Guarda isso, que vai ser importante lá na frente. Gente, antes de continuar, eu queria confessar uma coisa. Tchan, o que será? Nada demais. Mas quando eu tinha a idade de vocês, mais ou menos, eu achava que a palavra afim escrita junto, ela era uma gíria, que ela não existia de fato na língua. Mas se a gente dá uma gugada, olha o que a gente descobre. As duas formas existem, mas com significados sutilmente diferentes. Afim separado representa a ideia de finalidade, um fim, um lugar onde a gente quer chegar. Afim, tudo junto, se usa para representar a ideia de afinidade. O que é afinidade? Vem do grego affinis, que significa conectado com. Ora, ora, ora. Faz sentido? Faz muito sentido. Mas por que a matemática se apropriou desse termo? O que significa uma transformação afim? Calma, a gente chega lá. Primeiro vamos deixar claro que uma transformação geométrica, ou simplesmente uma transformação, é alguma propriedade que a gente aplica numa figura a fim de modificar essa figura. Pode ser só de lugar, ou pode ser modificar suas estruturas, modificar comprimento de lados, modificar os ângulos. Primeiro vamos deixar claro que uma transformação geométrica, ou simplesmente uma transformação, é alguma propriedade que modifica uma figura. Pode ser modificar de lugar, ou pode ser modificar de verdade, alterar o comprimento dos lados, ou alterar os ângulos. O ser humano sempre foi fascinado por certas transformações. Mais comum da gente citar é a simetria. Talvez porque nós mesmos
tenhamos essa característica. Mas a natureza está cheia de exemplos. E se está na natureza, vai logo para as artes, para a arquitetura. Sabe onde tem muita simetria? E não só simetria, mas um monte de transformações geométricas? Na arte islâmica. Uma das explicações para isso é que eles não utilizam de forma nenhuma representações humanas. Isso é considerado na religião idolatria. Sabe quem bebeu muito na fonte da arte islâmica? O holandês M.C. Escher, Mauritius Cornelius Escher, que você já viu com certeza alguma obra dele. É um cara que a gente conhece pela sua capacidade de fazer ilusões de ótica, ou então umas perspectivas forçadas. O Escher esteve 2 vezes em Alhambra, palácio lindo do século XIV, na Espanha, e ele mapeou, em 1936, dezenas de padrões geométricos naquelas paredes, naqueles murais, naquelas portas. E desses padrões ele conseguiu identificar os 17 tipos de simetria que existem. O Escher esmiuçou todos esses desenhos que ele fez em Alhambra e conseguiu tirar dali todas as propriedades geométricas possíveis. Isso foi a base do trabalho dele de padrões de recobrimento, onde ele é muito famoso, que são essas figuras que vão encaixando umas nas outras sem deixar nenhum buraco e que vão cobrindo todo o plano. Eu acho lindíssimo. A gente pode chamar isso de tesselados ou simplesmente de um mosaico. Em 1954, teve o Congresso Mundial de Matemática lá em Amsterdã, onde o Escher morava, e ele acabou conhecendo 2 matemáticos que literalmente fizeram a cabeça dele. Um foi o Coxeter, matemático canadense. O encontro do Coxeter com o Escher rendeu frutos muito interessantes. O Coxeter mandou para o Escher um artigo que ele tinha escrito, onde ele mostrava esse plano hiperbólico, essa representação de uma bola que estaria se completando ali para trás com elementos cada vez menores, uma geometria de ponta que estava sendo estudada naquele momento, e o Escher deu a sua contribuição artística produzindo o seguinte. Sinceramente, essa obra me deixa sem palavras. Mas eu vou tentar, né? Esses anjos, esses demônios interligados, um completando o outro, assim, meio que dá para fazer interpretações filosóficas, né? Sobre o bem e o mal, sobre... Bom, enfim, eu acho lindo demais, além de tudo. E o outro foi o Roger Penrose, matemático britânico, físico, astrônomo, um cara que está até hoje na ativa, já bem velhinho, e eles trocaram cartas com o Escher, mostraram para ele o caminho onde a matemática podia ampliar os horizontes artísticos. Verdade, gente, é que hoje a gente pensa da seguinte forma: o Escher, ele não estudou matemática de verdade, mas a matemática estuda o Escher. Por falar em Roger Penrose, me lembrei que ele inventou o triângulo impossível. Esse cara daqui, ó, se você reparar, é um triângulo que teria os 3 ângulos de 90 graus. Quem fez o desenho? Escher. Voltando ao meme, eu fico me perguntando, terá sido coincidência a escolha de Descartes? Ou terá sido por esses belos olhos que a gente vê nessa reprodução? Porque o Descartes é uma figura principal no que se refere à construção de gráficos. E função a gente estuda muito através de gráficos. Descartes criou uma geometria, que a gente chama de geometria analítica, onde juntava a álgebra com a geometria plana tradicional. E olha só, ele criou essa geometria simplesmente para provar que as suas ideias sobre a razão, sobre o pensamento racional, podiam ser colocadas em prática em qualquer ramo do conhecimento. Pessoal, não dá para você entender isso que eu acabei de falar sobre a junção da geometria com a álgebra sem olhar o livro do Descartes. É impressionante.
Logo na primeira página ele diz que a partir de alguns segmentos de reta e as 5 operações aritméticas, dá para descobrir tudo. Sabe o que está faltando aqui para a gente? Analisar o que é uma transformação afim. Afinal de contas, ela deu origem ao nome. E a gente vai usar o plano cartesiano. Cartesiano vem de Cartesius, que é a forma latina da gente se referir a Descartes. Pessoal, eu vou pegar 3 pontos no plano cartesiano. Vou marcar aqui o ponto A igual a 1, 2, no eixo X, o 1 no Y2. O ponto B igual a 2, 5. Estou registrando aqui o 2 e o 5. Então, o nosso B vai estar ali em cima. Ok. Muito bem. E, finalmente, o C igual a menos 1, menos 4. X igual a menos 1, está para o lado esquerdo. Menos 4 está lá para baixo. 4 unidades para baixo. Bom, o que esses pontos têm de especial? Na verdade, eles estão alinhados, eles estão numa mesma reta. Isso vai ser importante para a nossa conclusão. Tá certo? Bom, o que eu quero? Eu quero pegar esses 3 pontos e vou submetê-los a uma transformação que eu estou criando aqui. A transformação vai ter a seguinte expressão. Ela vai ser igual a 2 vezes o valor do x mais 3. Ou seja, o x vai se manter o mesmo, mas os y vão passar a ser o resultado dessa conta 2x mais 3. Quando eu aplicar em cada x essa expressão 2x mais 3, o A vai virar 5, o B vai ser 2 vezes 2 mais 3, vai virar 7, e o C, cuidado com o negativo, vai ser 2 vezes menos 1 mais 3, isso vai dar 1. Agora vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. O ponto A, que era 1, 2, ficou transformado em 1, 5. Vou marcar no eixo X o 1, o Y igual a 5. O ponto B, que era 2, 5, vai virar o 2, 7. Deixa eu marcar aqui. Só um pouquinho de paciência. E o ponto C, que era menos 1, menos 4, virou menos 1, 1. Ele está agora aqui. Sabe o que esses pontos têm em comum? Eles pertencem a uma mesma reta. E essa é a primeira característica de uma transformação afim. Quando você aplica em 3 pontos alinhados, imagens também ficam alinhadas. Para mostrar outra característica das transformações afins, eu peguei os 2 desenhos e estou destacando 2 triângulos em cada um deles. Repara que eu estou calculando os catetos. O primeiro tem cateto 1 e 3 no de cima, no de baixo tem catetos 2 e 6. Pessoal, isso significa que o triângulo de cima é metade do triângulo de baixo. Significa que se eu pegar o lado AB, eu posso expressá-lo como sendo um meio do lado AC. Na segunda figura, o que acontece? O triângulo da parte de cima, ele vai ter catetos 1 e 2, é só você computar ali, né, as distâncias. E o triângulo de baixo vai ter catetos 2 e 4. Ora. Isso significa também que o triângulo de cima ele é metade do triângulo de baixo. Pessoal, numa transformação afim, você não necessariamente precisa manter as distâncias, mas você precisa manter a proporção entre as distâncias. A conclusão é a seguinte. Uma transformação afim, ela respeita a colinearidade, os pontos, se eles estão numa mesma reta, depois que a gente passa a transformação afim, eles continuam na mesma reta, e eu mostrei aqui na mesma proporção. E a função afim, por ter nesse tamanho que a gente está estudando o mesmo tipo de fórmula, acabou herdando esse nome. E quando eu falo esse tamanho que a gente está estudando,
É porque a gente está restrito aqui a coisas do plano cartesiano. Se a gente fosse para o espaço, se a gente estivesse pensando em estruturas maiores, a gente teria transformações afins, mas elas não teriam necessariamente essa carinha. Captaram a essência? O meme não era só uma piadinha, ele tinha uma densidade matemática bem interessante. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima.